da Venezuela. Importante isso que o Lori falou, Américo. Inclusive tem uma pergunta aqui do Broto, perguntando aqui, Américo, o que o Maduro tem para oferecer para o mundo por não ter sido preso ainda? Daí falando então um pouco mais sobre essa questão interna de Venezuela, sobre o Maduro e sobre esse ponto também, você acha que o Lorival falou da questão do golpe, você acha que há espaço para isso? Bom, vamos lá. Respondendo diretamente à pergunta dele, o que o Maduro tem para oferecer? Petróleo. É o que a Venezuela tem. Inclusive, os Estados Unidos, na administração do senhor Donald Trump, voltou a explorar petróleo na Venezuela. Inclusive, potencialmente, parte dessa resposta, pelo menos algumas pessoas que eu conversei acreditam isso, parte dessa história de mandar essas tropas militares que, como a gente disse, não tem condição de invadir a Venezuela, não tem contingente para invadir o país como a Venezuela, parte disso seria até uma demonstração para a base interna nos Estados Unidos. Os americanos que ficam incomodados, os americanos até mais radicais do que o próprio Donald Trump, que ficam incomodados com as negociações dele, por exemplo, com o Maduro para a exploração de petróleo na Venezuela. Então, seria um recado, obviamente, de intimidação, como eu disse, para esses países que têm uma linha mais independente da Casa Branca, mas também um recado para a sua própria base dentro dos Estados Unidos. Olha, qualquer coisa, se o Maduro sair da linha, a gente eventualmente pode fazer alguma coisa, sem ter, neste momento, pelo menos, claro que os Estados Unidos teriam condições de invadir a Venezuela se quisessem, mas sem, neste momento, ter forças para fazer isso, o que indica que não é o objetivo dele neste momento. E é muito curioso também, e a gente precisa lembrar um pouco da história, né, que os Estados Unidos volta e meia, e por isso o precedente que deixa muita gente aí preocupado, os Estados Unidos volta e meia acabam interferindo na América Latina. Em 1989, eles usaram justamente essa alegação do narcotráfico para derrubar um outro ditador latino-americano, que era o Noriega, no Panamá. Em 1989, na ocasião era o George W. Bush, que era o presidente, se não me engano, e era ele, né? E ele determinou a invasão, simplesmente, do Panamá, um país muito menor do que a Venezuela, sem condições de resistir. O Noriega acabou pedindo, na ocasião, era acusado de narcotráfico, era um militar, que inclusive colaborou por muitos anos com a CIA, ele era um informante da CIA, que ajudou muito durante a Guerra Fria os movimentos dos Estados Unidos contra movimentos de esquerda, não só no Panamá, mas em outros países da região. Ele era um asset muito importante para os americanos, mas ele era uma eminência parda dentro do Panamá, mas como ele controlava o exército, era quem de fato mandava, até que os Estados Unidos acharam que ele sabia demais, que ele passava a ser um risco para os Estados Unidos, teve possivelmente, de fato, esse envolvimento com o narcotráfico, e eles usaram essa alegação para invadir simplesmente o Panamá, tentar prender o Noriega. Ele foi se esconder na Embaixada do Vaticano, e depois acabou se rendendo e acabou sendo preso e ficando muitos anos na cadeia nos Estados Unidos. Então, existem precedentes. Não parece ser o caso agora na Venezuela. A Venezuela, inclusive, que ao longo dos anos se preparou muito para qualquer tipo de evento parecido. Inclusive, logo depois que o Chávez teve aquela tentativa de golpe contra o Chávez, e ele acabou sendo detido por militares, e ele voltou depois ao poder, ele se aproximou muito de Cuba, que tinha uma coisa importante a oferecer para ele, que era justamente a reorganização militar, a reorganização de segurança. Então, quando você falou, Pri, nessa questão de mobilizar todas essas milícias, todo mundo ser chamado, etc. e tal, isso é o que os cubanos fizeram sempre, desde a Segunda Guerra, desde a invasão da Baía dos Porcos, que foi uma invasão de mercenários americanos e cubanos de Miami, que foi repelida pela Revolução do ditador Fidel Castro. Desde então, os cubanos montaram um grande esquema de controle das suas forças armadas e de segurança. E foi isso justamente que os cubanos passaram, ainda no governo do Chávez, para a estrutura da Venezuela, que hoje tem uma capacidade de mobilização, etc. O Maduro é um ditador, não há a menor dúvida com relação a isso, não é exatamente um líder popular, mas ele tem o controle dos militares neste momento, e uma possibilidade de queda dele seria isso, se os militares de fato fizessem alguma coisa. O Broto aí perguntou sobre prisão do Maduro. Só se os militares mudarem de lado, pelo menos um contingente importante
dos generais venezuelanos. Mas, como eu disse, eles usam a mesma tática dos cubanos, que estão há mais de 60 anos fazendo isso e resistindo dentro da ditadura que eles criaram naquela belíssima ilha do Caribe. Pois é, teve até uma reportagem recente, Américo, do New York Times, que eles falam sobre essa operação, né, enfim, com o Noriega, e eles falam que a operação foi chamada de Operation Just Cause, né, a Operação Causa Justa, né, algo assim, né, e que os moradores falam que é uma operação que se chama Forgetting Forbidden, ou seja, esquecer e proibido, né, porque por causa do número de pessoas que morreram e tudo, né, e aí eles até falam, e é interessante que essas intervenções dos Estados Unidos foram intervenções que normalmente aconteceram em países menores da América Central e do Caribe, e que seria algo assim com impactos enormes fazer uma operação como essa em países maiores como a Venezuela ou até o México, né? Porque Donald Trump também está falando sobre algumas questões ali intervencionistas ligadas também ao combate do narcotráfico no México. E aí eu queria até citar também uma apuração que eu fiz para falar sobre o cartel dos sóis, né?